Olá! Prepare-se para entrar nesse mundo da criação 3D. Sou Kira, a inteligência artificial do estúdio John 3D. Vamos lá, John! E aí, galera, beleza? Então aqui hoje eu vou falar um pouco sobre a Unreal, né? Então a proposta aqui do canal é para galera que trabalha com audiovisual, DJ, produtoras, a galera que quer entender mais um pouco sobre essa questão da criação virtual, né? Realidade aumentada, alguma coisa. Então aqui primeiro eu vou falar um pouco dos programas que eu utilizo, né? Aqui no caso eu vou falar um pouco sobre a Unreal, né? A Unreal é um programa de criação de jogos, até então. Ele é para isso, mas ele tem a Unity também, que é uma outra plataforma, tá? Um outro software, né? Mas que eu já tenho esse programa, já tem uns 10 anos, mas são uns 6 anos pra cá que eu consegui usar melhor ele, quando eu comecei a comprar uma placa 1070. Uma 1070 ainda não era nem RTX. E porque como explicar para vocês, a Unreal, ele é um programa que você usa muito do que de processamento em tempo real, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, um asset, tá? Um mapa aqui, e nele a gente pode observar a questão de proporção, tá? De tamanho, tá? Porque se nós olharmos aqui legal, tudo tranquilo, em termos de visual, a gente vai vendo que a composição do cenário, ele digamos, ele está todo em tempo real, renderizado. Por exemplo, se eu olhar bem aqui, olha, né? A Unreal trabalha com algumas coisas que, como é para jogos, para deixar um pouco mais leve. Por exemplo, se for olhar bem, os materiais aqui, ó, essas folhas, o que elas são? Elas são texturas em alfa, né? Então, se for olhar bem de perto, alguma coisa, elas são texturas em alfa, ó. Se for olhar bem aqui, ó, a gente vê bem por aqui, assim, que é bem fininho. Então, são técnicas usadas para game, né? Porém, como é utilizado de uma maneira que fica com uma definição com coisas de 2, 4K de resolução, então fica uma coisa muito visualmente estética, muito legal. Por exemplo, essas pedras aqui. As pedras, muitas vezes aqui, são escaneadas, tá entendendo? Então, tudo isso aqui, às vezes, são de objetos. Tem uma empresa que depois a gente vai falar, que é a Kishell, que ela trabalha com essa parte de escaneamento dos objetos, né? As plantas também, algumas são feitas, no caso aqui não são escaneadas, né? Mas tipo estruturas, por exemplo, aqui, ó. Se a gente for olhar, no caso de criação dentro da Unreal, ela trabalha, o que pesa muito na Unreal é essa questão da leitura de texturas, né? Tem uma parte chamada Nanite, né? Que é uma nova tecnologia, já tem uns 2 anos, de processamento de textura, né? É um outro tipo de abordagem aqui, mas deixa eu ver aqui. Que a gente pode ver alguma. Está em português, tem um negócio que fica em português aqui, mas enfim. O programa todo, ele assim, ele fala, porque está em português, está em tudo, é porque todos os atalhos, tudo no programa é uma dica que eu dou. Todo programa, por exemplo, esse aqui é o 5.5, tá? É a última versão. Só que todos os atalhos, todos são em inglês, em termos de tutoriais, tudo. Então, atalhos são em inglês, né? Então, por questão técnica, é muito bom conservar ele em inglês. Até por questão de pesquisa, né? Mas, voltando à questão da Unreal,
todo o sistema que eu trabalho aqui, tá? Como eu faço assim no meu pipeline. Muitas vezes eu crio um material, eu vou colocar aqui. Muitas vezes eu crio um material e o que acontece? Parte dele é feito em outros programas. Por exemplo, eu posso criar um objeto dentro em Cinema 4D, em Blender, como também a gente pode ter outras arquiteturas, né, que são outros modelos. Mas o grande lance para produção virtual, para LED, para tudo, o que é? A gente conseguir criar isso, como tem uma alta definição, criar para grandes proporções, né, fazer aqueles LEDs mais panorâmicos. E também uma coisa muito interessante de ver aqui dentro do Unreal é a questão de trabalhar com a cenografia de uma maneira mais contemplativa, né? De uma maneira que não fique só a questão do visual de fato, mas que seja uma coisa que dê para as pessoas contemplarem. E são várias abordagens, né, que eu estou querendo colocar aqui. Mas a gente pode pegar desses cenários, por exemplo, colocar aqui para ser visualizado melhor. Rapidinho. Então, se a gente colocar dentro do programa mesmo, tá o layout clássico, aqui, ó, tá? Então, dentro do visual dele, de todo o programa, a gente trabalha sempre com vários tipos de arquivos, né? Por exemplo, a gente chama de assets, né? Os assets são os packs de tudo que a gente pode usar dentro da cena. Por exemplo, aqui, esse aqui é um Keyshell, que cria, né? É uma empresa que cria materiais e ela disponibilizou algumas coisas, por exemplo, esses vectors aqui, tá? Eu ainda entro no detalhe melhor que são os vectors, mas, por exemplo, eu vou colocar aqui para ser visualizado, cria todas essas partes assim, que é para, por exemplo, desses blueprints, né? Então, aí vai carregando e dando objetos aqui que são uma junção de vários objetos que são chamados meshes. E lembrando que tudo isso que eu estou falando aqui é só explanando, né, falando um pouco sobre o que é Unreal. Esse nosso primeiro contato aqui hoje sempre vai ser na média 8, 10 minutos que eu vou fazer diariamente. Então isso aqui é o início, tá bom, pessoal? Eu vou programar e fazer agora sempre o que eu, pelo menos a proposta é todos os dias, fazer alguma coisa legal e mostrando um pouco. Eu não vou criar um roteiro de fato, eu vou, de acordo com o que eu for trabalhando durante o dia, eu vou mostrando assim sobre o que está rolando, como é que eu estou fazendo, tá? De projetos que eu posso dividir com vocês, beleza? Então, valeu pessoal, até mais. Valeu pessoal, nos encontramos amanhã novamente, eu e o John teremos novidades.